Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre intolerância à lactose, é o tema desta edição do assunto do dia. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Daqui a pouquinho vamos liberar a nossa linha interativa e também o nosso WhatsApp para você mandar a sua dúvida sobre o tema. E ainda hoje vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para esta quarta-feira. Também tem as notícias da internet sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos lançar a enquete do dia para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta da enquete, também aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. A intolerância à lactose é um problema cada vez mais comum que atinge cerca de 40% dos brasileiros. É uma disfunção que pode ocorrer em qualquer idade, porém, ela é mais frequente conforme a idade avança. Isso porque, à medida em que envelhecemos, nosso sistema digestivo ele tende a apresentar uma deficiência na produção de algumas enzimas, entre elas a lactase, responsável por quebrar o açúcar do leite. Esse problema ele impõe limitações na alimentação e quando a dieta ela não é seguida à risca e alimentos lácteos são ingeridos, algumas reações acontecem. E para nos ajudar a entender melhor o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Mayara Guimarães. Mayara, ela é mestre em nutrição. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Daniela Kinert. Doutora Daniela, ela é gastroenterologista da Digeste. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui as nossas especialistas de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Fique muito atento às informações. Confira! Ela está presente na dieta de muita gente, no leite, no queijo, na manteiga. O problema é quando o corpo não consegue digeri-la. Estamos falando da lactose, que é um açúcar presente no leite e derivados. A intolerância à lactose é quando a pessoa ela não consegue digerir o organismo a lactose, que é o carboidrato que está presente no leite e seus derivados. Então, o organismo ele tem uma deficiência na produção da enzima lactase, que vai quebrar essa lactose. Ou ele produz pouco ou ele não produz nada. E aí vai gerar os sintomas característicos da intolerância à lactose. Então, quando você come, sente aqueles desconfortos, gases, o abdômen distendido, sintomas mais leves, digamos assim, então provavelmente será intolerância. Agora, já a alergia é a proteína do leite. Então, assim, o indivíduo ele não pode nem consumir o produto porque vai ter casos realmente mais sérios, né? Vai ter aqueles puridos na pele, coceira, podem até causar edema de glote também. 35% dos brasileiros que possuem mais de 16 anos sentem algum desconforto após ingerir derivados do leite. O pior de tudo é que eles não ligam uma coisa à outra. A cada 10 pessoas, 7 têm intolerância à lactose no Brasil, segundo o Datafolha, mas elas nem sabem. Se você come um alimento rico em leite, ou até o próprio mesmo leite, ou algum derivado, e 20 minutos, meia hora, começa a sentir aquelas gases, o abdômen mais inchado, então você já começa a associar para verificar futuramente com um profissional se você tem ou não a intolerância à lactose. A intolerância pode ser desenvolvida com a idade. Ela é bem comum entre as pessoas mais idosas, mas também pode ser resultado de uma doença ou ferimento no organismo. Em outros casos, a pessoa já nasce com o problema. A orientação é sempre procurar um profissional e mudar a dieta. Primeiro você procurar um gástrico para ele poder diagnosticar que realmente você tem a doença, intolerância. Então, depois de diagnosticado, você procura um nutricionista para que ele possa estar elaborando um plano alimentar para que evite que esses sintomas apareçam. Mas você, assim, de antemão, já pode estar cortando, leite, tomando leite com lactose, iogurte com lactose, que já vendem no mercado. Se no mercado, o alimento que ela quiser não seja vendido já com a enzima lactase dentro do produto, ela pode tomar essa enzima antes e depois consumir o alimento, que não vai ter nenhum problema, porque justamente essa enzima ela vai degradar a lactose, então não vai estar gerando os sintomas no organismo. Pois bem, com essas informações a gente aprendeu agora, o que é intolerância e o que é alergia à proteína do leite. Daqui a pouquinho vamos tirar
todas as suas dúvidas sobre o tema, vamos ouvir aqui as nossas convidadas. Mas a partir de agora, a gente abre o espaço do programa para você interagir. Que tal participar do assunto do dia? Vamos lançar a nossa pergunta de hoje. Temos a nossa enquete que vai ser lançada a partir de agora. E a pergunta de hoje é a seguinte: você possui esses sintomas de intolerância à lactose? A gente quer saber, a pergunta é muito objetiva. Você vai responder também de forma objetiva no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível o nosso número. Você liga, responde nossa pergunta e também manda sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número também. Você já pode ligar e participar aqui do nosso programa. Se você tem acesso à internet, manda também sua participação. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Lá na fanpage você vai deixar seu depoimento, responder nossa enquete e participar do nosso programa. O WhatsApp está em mãos. Pode mandar também várias perguntas no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema de hoje. E olha só, a gente segue para falar mais sobre intolerância à lactose. Na intolerância, as quantidades produzidas de enzima, elas podem variar de organismo para organismo. Em alguns casos, ela é completamente nula. Isso resulta em diversos níveis de intolerância. E quanto menos lactase for sintetizada, mais intensos são os sintomas frente ao consumo do açúcar do leite. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema agora com as convidadas de hoje. Quero dizer desde já que vocês são bem-vindas aqui no nosso programa. Legal. Fiquem à vontade. Maiara Guimarães, nutricionista, mestre em nutrição. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas à doutora Daniela Kinert. Seja bem-vinda também aqui ao nosso programa. Obrigada e obrigada pelo convite. A gente mostrou a diferença, mas muita gente ainda tem dúvidas da intolerância para alergia. Quem está em casa, que ligou a televisão agora, quer saber, tem diferença? E na prática é fácil perceber essa diferença entre intolerância e alergia à proteína do leite? Como é que a gente começa o nosso bate-papo explicando isso para quem está em casa? É importante que o nosso telespectador saiba diferenciar isso, doutora? Exatamente. São duas situações clínicas bem diferentes, né? A alergia à proteína do leite de vaca, como o nome está dizendo, é um quadro alérgico. Então, você tem uma reação imunológica com produção de substâncias que causa quadros alérgicos. Esses quadros alérgicos podem se apresentar na pele, na parte respiratória, em várias outras áreas. Mas isso é uma alergia. A intolerância à lactose não é um quadro alérgico, como você já colocou anteriormente, a gente tem uma deficiência na produção da enzima lactase e não havendo a lactase em quantidade pequena ou insuficiente, o paciente não vai conseguir fazer a digestão daqueles alimentos que contêm lactose e vai apresentar sintomas exclusivamente na parte gástrica. Ele não vai ter sintomas em outros órgãos, como a pele e o respiratório, como a gente costuma ver nos quadros alérgicos. Então, são duas patologias completamente diferentes. E a partir de que momento eu passo a desconfiar de que aquele desconforto que estou sentindo pode se tratar de uma intolerância à lactose? A partir dos sintomas, na verdade, como são duas coisas totalmente distintas, fica mais fácil da pessoa ela perceber se realmente tem uma distensão abdominal, se tem uma dor. Talvez quando consuma algum alimento lácteo é interessante, na nutrição a gente recomenda muito isso, a escrita. Então, sempre que o paciente ele consuma um alimento com leite, a gente, consultório, sempre recomenda que ele anote quais são os sintomas dele. Então, quando se tem os sintomas, a gente consegue no consultório detectar se é uma alergia e é algo mais referente à resposta imunológica, algo mais grave, ou intolerância à lactose. Esses sintomas, eles acontecem imediatamente ou tem um tempo para fazer ali tentar fazer a digestão, e apresentar os sintomas? Aí depende do nível da intolerância à lactose do paciente. Então, por isso que a autoavaliação ela é essencial. Porque essa informação precisa ser corriqueira. Então, às vezes o paciente ele tem um sintoma, mas é uma vez só. Então, a gente não tem como saber diretamente. Ele precisa se autoavaliar constantemente para saber qual é o nível de intolerância. Existem exames também, que conseguem detectar isso.
perfeitamente. Na verdade, uma vez que o paciente consumiu lactose, a gente espera que a partir de 30 minutos é que ele vai começar a sentir os primeiros sintomas. Porque, na verdade, assim que a gente consome, não deu tempo ainda disso acontecer, né? Porque a absorção da lactose, ela vai acontecer no intestino delgado. Então, até esse alimento chegar até lá, existe um tempo para isso. Então, acredita-se que em torno de 30 minutos até 2 horas após a ingesta de um alimento lácteo é quando o paciente vai começar a apresentar os sintomas. Logicamente que tem a intolerância individual de cada paciente, nem todos os pacientes são iguais, assim como tem a quantidade de lactose dos alimentos que é diferente. Então, eu posso sentir mais precoce os sintomas com um alimento, diferente do outro que pode ser mais tardio. Existem vários tipos de intolerância à lactose. Temos aqui uma tela e a gente vai mostrar que você que está em casa, vocês vão nos ajudar explicando, né, esses tipos. No caso aqui são os sintomas. Primeiro os sintomas, vamos falar sobre os sintomas, para quem está em casa reforçar aí, né, e entender um pouco mais. A gente falou daquela indigestão, né, daquele abdômen meio que inchado, né? Dá uma amplitude ali, né, no abdômen. Mas tem outros sintomas que são comuns a quem está em casa nos acompanhando, vai se identificar. O primeiro que a gente destaca aqui é a diarreia, também é um sintoma significativo da intolerância à lactose. Primeiro já a diarreia ou vem outros sintomas antes? Ou depende de cada pessoa? De uma maneira geral, a diarreia não é o sintoma número 1. A grande maioria dos pacientes, quando começam a perceber que tem algum grau de intolerância à lactose, que eles chegam no consultório, geralmente eles chegam dizendo assim: doutora, eu me sinto sempre muito cheio, empachado, aquela sensação de que não fiz a digestão muito bem, a barriga fica distendida, né? Aquela distensão abdominal, às vezes faz aquele barulhinho na barriga que chama burburinho, fico nauseado, a diarreia pode acontecer. Tanto pode ser uma coisa muito leve, 1 a 2 vezes, aquelas fezes um pouquinho mais amolecidas, mas dependendo da intensidade, você pode ter realmente um quadro de diarreia mais intenso, mas não costuma ser tão frequente, porque hoje, como os pacientes estão muito antenados com tudo isso, eles já têm chegado muito precocemente no consultório, antes desse quadro de diarreia tão intenso se apresentar. E é importante levar em consideração, porque tem gente que diz: ah, mas é uma diarreia que dá para suportar, mas essa diarreia pode trazer outras complicações para esse paciente? A desidratação também pode aparecer por conta dessa diarreia constante? Sim, principalmente vale salientar que se for uma criança, a diarreia pode chegar até a óbito, né? Então é algo que realmente precisa ser pontuado. Quando é adulto, ainda consegue ter uma resposta. A diarreia nunca é um sinal bom do organismo, né? Sim. Então, quando é adulto, a gente ainda consegue reidratar, consegue repor esses hidrólitos que foram excretados. Mas criança tem um certo problema maior. Mas, de um modo geral, nenhuma diarreia ela é um sinal benéfico, né, do corpo. Outro ponto para a gente falar, né? Náuseas, às vezes até vômito. Isso. É um sintoma também comum a quem tem intolerância à lactose. Vamos explicar um pouquinho dessa náusea, né? Até que ponto, se é muito constante e para chegar até esse ponto de vomitar, né, doutora? Porque... Como todos os sintomas, eles podem variar desde um sintoma muito discreto até um sintoma muito intenso. Isso é individual, cada paciente se apresenta de uma forma e a intensidade até porque cada paciente percebe de uma forma. Então, tem pacientes que ficam nauseados, principalmente tomou o café da manhã, que geralmente costuma ter sempre alimentos lácteos no café da manhã, e ao longo da manhã é aquele paciente que fica o tempo inteiro nauseado, ele diz com aquela sensação de que está embrulhado, de que não fez a digestão. Então, a náusea é bem mais comum. O vômito já fica para casos, assim, bem exceção, né? Agora, tem pacientes, inclusive, que se apresentam só com vômito. Eu tenho alguns pacientes de consultório que chegaram para mim só vomitando. Não tinham nenhum dos outros sintomas e na investigação era intolerância à lactose. Então, na verdade, o médico tem que estar atento de todos esses sintomas para juntar todos eles junto com o paciente e definir se realmente é uma intolerância à lactose. Essa intolerância, né, é interessante como vocês falaram, que é algo individualizado, né, o que vocês observam, porque um paciente pode tomar um copo de leite e ter náuseas e chegar a vomitar. Outros podem até se alimentar com um derivado do leite ali naquela alimentação e pode apresentar esse mesmo sintoma. Por isso que é interessante, né, fazer esse trabalho individualizado, se é preciso uma reeducação alimentar, é algo individualizado, porque
Com a internet, né, muita gente que tem um problema, escreve alguma coisa, posta alguma coisa sobre o assunto, aí as pessoas seguem ali como regra e não pode ser seguido como regra. Você tem que procurar um especialista, verificar se é aquele mesmo, né, o seu problema, para que ele passe uma dieta específica para o seu caso. Isso. Porque a gente não pode meio que massificar, né, essa questão do tratamento da intolerância à lactose. Exatamente. E existe o que a gente chama de rastreamento metabólico. Então, a gente avalia o paciente individualmente, vendo se ele tem dermatite, se ele tem plenitude pós-pandrial, se ele tem ênfase, né, de alergias mesmo, já tem talvez espirros frequentes. Então, a gente consegue identificar pelo rastreamento metabólico que é uma alergia ou se é uma intolerância. Claro, não deixando a parte a autoavaliação também, que é importante. Outro tópico, né, que a gente mostra aqui, dores abdominais. Essas dores podem ser confundidas com outra coisa, né, com outra doença. Como é que a gente explica a intensidade dessas dores? E o que diferencia de outro problema? A dor abdominal, na intolerância à lactose, a gente costuma usar até um termo um pouquinho diferente. É um desconforto abdominal. Então, não chega a ser uma dor intensa. O paciente consegue suportar. Ele passa o dia inteiro com aquela sensação de que a barriga está desconfortável. Mas como a intensidade não é grande, ele não toma nenhum analgésico e ele consegue conviver com o desconforto. Em algumas situações, quando a ingesta da lactose é em grande quantidade, aí ele realmente vai ter dor. É aquela dor, aquela cólica, como todo mundo já teve, de um quadro de diarreia, aquela cólica intensa, que aí cada paciente refere de uma forma mais intensa ou não, mas pode vir como dor abdominal sim, e algumas vezes o paciente chega até a emergência achando que é um quadro até mais intenso de alguma outra patologia. No caso, o último tópico fala sobre o inchaço. Esse inchaço é provocado por quê? São gases, né, que vão sendo acumulados, retenção de líquido que faz, né, que promove esse inchaço abdominal ou não? Como é que a gente poderia explicar, né, esse sintoma aqui da intolerância à lactose? O inchaço é por quê? O inchaço já é uma consequência do desconforto. Então, o desconforto abdominal, ele já causa esse inchaço na região abdominal. Normalmente, o indivíduo ele já consegue detectar que é quando ele consome algo que seja oriundo de lactose ou de algum tipo de alimento que tenha um produto lácteo. E é um inchaço bem pontual, não é algo que seja demasiado o corpo inteiro, é um inchaço pontual. É o desconforto realmente, né? O desconforto nessa região. Na verdade, quando o paciente não consegue fazer a digestão da lactose, né, a ausência da enzima lactase no intestino delgado, ela leva a várias alterações. E para que esse alimento consiga ser digerido, vão haver modificações nessa digestão. E isso leva à produção em excesso de gases pelas bactérias que a gente tem no intestino grosso. Então, o paciente fica com a sensação da barriga realmente distendida. Isso pode ser desde uma coisa muito discreta, mas às vezes pode ser uma distensão importante. Às vezes a gente recebe no consultório aquele paciente que chega com uma foto mostrando, doutora, parece que eu estou grávida, porque a barriga fica desse tamanho, e fica mesmo. Tanto que a inoculação de enzimas, como mostrou bem o vídeo, faz tanto efeito, justamente por causa desse trabalho, dessa ausência de lactase. Então, quando o indivíduo ele consome a enzima, então já dá um efeito melhor no inchaço. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre intolerância à lactose. A partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, tudo bom com você? Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do site do Dr. Drauzio Varela. Quem é intolerante à lactose precisa cortar totalmente o leite? Cerca de 40% dos brasileiros possuem intolerância à lactose, que pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum à medida que ficamos mais velhos, já que nosso sistema digestivo tende a apresentar deficiência na produção de algumas enzimas, inclusive a lactase, que é responsável pela quebra do açúcar do leite. Mas será que é preciso tirar totalmente o leite do nosso cardápio?
De acordo com o gastroenterologista Paulo Carvalho, quem possui intolerância à lactose não precisa necessariamente deixar de consumir produtos que contenham leite. Segundo o médico, hoje em dia é possível fazer o uso de enzimas que a pessoa pode tomar ou adicionar ao alimento na hora de consumir o leite e seus derivados. Mas claro que é necessário procurar a ajuda e a orientação de um especialista. Voltamos agora ao estúdio com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente já faz uma pergunta aqui às nossas convidadas. Por que dessa necessidade, né, da população de tomar leite? Por que a gente insiste ainda? Se faz necessário esse consumo do leite mesmo? Sim ou não? Muita gente fala porque encontra uma concentração muito grande de cálcio ali no leite. Será que só no leite que tem essa concentração boa para a gente consumir? Ou é mais de hábito mesmo? Não, de forma alguma. É interessante a gente entender que existe o leite vegetal e o leite animal, tá? Os leites dos mamíferos. Então, quando se fala leite, não necessariamente, dependendo do nível de intolerância à lactose do paciente, ele precisa excluir leite da vida dele. Ele pode tomar o leite vegetal sem problema nenhum. Com relação à concentração de cálcio, existem os vegetais, os verdes folhosos escuros. Então, por exemplo, nós temos brócolis, temos a couve, temos toda a gama de alimentos. Seria muita pobreza da nutrição, né? Se só tivesse cálcio apenas um alimento. Então, existe toda uma gama de alimentos vegetais, principalmente os verdes escuros, que tem essa concentração de cálcio. Então, principalmente a população que é vegana, que é vegetariana, tem também já esse consumo e não tem nenhum problema com relação a deficiências. É mais questão do hábito, né? É questão a reeducação do hábito, alimentar. Totalmente. Ok, a gente tem uma tela agora, né, para mostrar a você que está em casa. Nessa tela a gente vai entender os tipos de intolerância à lactose. Vamos mostrar e vocês vão nos explicando, né? Intolerância à lactose tem a primária, acontece ali na primeira infância, por isso tem esse nome primária, ou não tem nenhuma relação? Como é que a gente explica a intolerância primária para quem está em casa? A intolerância à lactose primária é a mais comum, né? Então, assim, o nosso organismo começa a produzir lactase a partir da 8ª semana de gestação e vai se completando até o nascimento. Então, a gente acredita que na fase da infância é pouco provável desses pacientes, dessas crianças virem a desenvolver, porque ainda estão em fase de grande produção disso. A partir dos 5, 6 anos de idade é que essa produção da lactase começa a diminuir. E o mais comum é a gente encontrar adultos começando a desenvolver quadros de intolerância à lactose. Isso aí seria a intolerância à lactose primária, por uma perda progressiva na capacidade de produção da enzima lactase. E hoje acredita-se que no Brasil a gente tem aproximadamente 70% da população do Brasil com algum grau de intolerância à lactose. Desses 70% são casos notificados ou pode também ter subnotificação? Na verdade, essas estimativas são da população geral, mas a grande maioria desses pacientes não sabem que tem intolerância à lactose. E no caso, não sabendo e insistindo ainda no consumo, né, do leite e dos derivados, pode trazer alguma complicação mais séria à saúde? Pode-se evoluir, pode-se ter a evolução... choque anafilático, sei lá, algo desse tipo? Não. Não, né? É exagero demais. Na verdade, assim, como a intolerância à lactose não é uma reação alérgica imunológica, né? Então, assim, o doente que tem intolerância à lactose, se ele entra numa dieta restritiva de lactose, ele vai conseguir abolir aqueles sintomas que traziam aqueles desconfortos e ele vai conseguir ter uma vida melhor. Se ele, sabendo que tem intolerância à lactose, ele opta por consumir lactose, ele vai viver o resto da vida dele desconfortável. Mas a intolerância à lactose não irrita o intestino, não irrita o estômago, não progride para outra doença, não vira outra doença. Então, o paciente come, se sente mal, no outro dia ele está bem novamente. E ele vai vivendo a vida dele dessa forma. Mas quando ele tem o diagnóstico, ele tira realmente a lactose da dieta e ele vê que ele tem uma melhora muito boa, eles terminam achando e chegando à conclusão de que realmente tirar a lactose faz toda a diferença na vida do paciente. Além de ganhar qualidade de vida, né? Exatamente. E se quer fazer essa reeducação alimentar, tem que ser com a nutricionista. Com certeza. Uma das primeiras medidas é tentar fazer um período de tempo sem lactose e aí depois inoculando novamente a lactose, justamente para o indivíduo gerar autonomia, ele entender o que é que ele pode comer, o que é que ele não pode. Então, a reeducação alimentar, o contato com o nutricionista tem dessas qualidades, né? Você ter
a autonomia de entender o que é que você pode comer, o que você não pode, qual é o período melhor para você ter essa restrição. Então faz toda a diferença. Intolerância à lactose secundária, como é que a gente explica para quem está em casa? A intolerância à lactose secundária, aí é uma outra situação, ela é autolimitada, ela é temporária. Então, o paciente ele não tem aquela deficiência gradual na produção da enzima lactase. São situações específicas. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele tem uma alteração na mucosa do intestino delgado e essa alteração leva a uma dificuldade na absorção da lactose. Então, por isso que é secundária, porque a doença de base desse paciente é a doença celíaca. Às vezes o paciente está infestado por uma parasitose e o fato dele ter a parasitose vai haver essas mesmas alterações e vai levar temporariamente a uma intolerância à lactose. E em vigências de quadros, essas diarreias agudas que a gente costuma ver né, corriqueiramente, então sempre em vigência dessas diarreias agudas, transitoriamente o paciente faz uma intolerância à lactose. Mas é secundária porque ela é autolimitada e passada aquela fase ou aquela doença sendo superada, ele volta a produzir normalmente a lactase e ele deixa de ser intolerante à lactose. O outro tópico e último, né, fala sobre a intolerância à lactose congênita. Como é que a gente explica? Esse quadro é raríssimo, tem pouquíssimos casos descritos na literatura, né? É uma circunstância de componente genético, você tem realmente uma mutação. E aí quando o bebê nasce, né, ele não pode ter contato nenhum. Na verdade, ele não tem uma diminuição na produção de lactase, ele tem uma ausência completa na produção. Então não tem produção nenhuma, são quadros raros, gravíssimos e que podem levar a óbito. Desses tipos que a gente acabou de acompanhar, entendemos bastante, né? Cada um, né? Foi explicado com muita propriedade do que se trata cada um. E para quem está em casa agora nos acompanhando, né? Que vai procurar um especialista, qual o primeiro contato dessa pessoa que chega descrevendo alguns dos sintomas? Pede-se logo um exame específico para desconfiar, ter a certeza se tem ou não essa intolerância, ou é um diagnóstico mais clínico, né? Que vocês conseguem chegar e passar uma medicação ou um tratamento específico? Como é que a gente compreende, né? De fato, o que é preciso para se ter o diagnóstico preciso da intolerância à lactose? É algo mais clínico ou tem também o pedido de alguns exames para se chegar à conclusão? Na verdade, a gente pode fazer de todas as formas, né? Então, eu posso conversar com o meu paciente, a história que ele me conta é bem sugestiva, ele já está desconfiado, você examina o paciente, você vê que realmente ele tem aquelas alterações, a gente pode chegar para o paciente e dizer, olha, eu não tenho dúvida, né? E a gente pode propor uma dieta sem lactose para esse paciente sem fazer nenhum exame. A gente normalmente recomenda 4 semanas em dieta sem lactose. E por que 4 semanas? Porque é o tempo que o intestino tem para se readaptar a uma nova dieta e recolonizar aquele intestino. E aí esse doente volta para você no consultório, passou 4 semanas sem lactose, volta e fala, doutora, eu não estou sentindo mais nada, eu estou ótimo. Esse paciente não precisa fazer nenhum exame. Em medicina a gente costuma dizer que não existem coincidências, existem evidências. Então se eu tirei a lactose do paciente e os sintomas desapareceram, ele não precisa de nenhum exame. Mas nem todos os pacientes se sentem tranquilos e confortáveis de dizer, mas doutora, não vai fazer nenhum exame. Não, a gente tem vários exames que a gente pode fazer. A gente tem os exames de sangue, que chama curva de tolerância para a lactose. Então, o paciente vai ingerir no laboratório um copo de leite com aproximadamente 50 gramas de lactose e ele vai fazer coletas de sangue com 1 hora e depois 2 horas. E aí, através dessa curva, a gente consegue identificar se aquele paciente está conseguindo absorver aquela lactose ou não. E aí, através do exame de sangue, a gente define se ele tem ou não tem. Um outro exame que chama teste respiratório com hidrogênio para intolerância à lactose. É uma outra forma também. Nesse caso, você não vai ter a coleta de sangue frequente. Em crianças é mais fácil de fazer porque é muito doloroso você submeter uma criança a ficar fazendo dosagens de sangue. E existem algumas situações médicas em que o teste de tolerância para lactose do laboratório de sangue não pode ser feito. Então, se o paciente é diabético, se ele tem intolerância à glicose, se ele tem supercrescimento bacteriano, se ele tem um trânsito intestinal de delgado muito acelerado, tudo isso vai interferir na interpretação do exame de sangue. Então, esses pacientes são candidatos a fazer o teste respiratório de hidrogênio. E existe mais recentemente, relativamente novo, que é o teste genético, né? Que pode ser feito onde você vai pesquisar a mutação.
Só que o teste genético, ele dando positivo, não necessariamente quer dizer que você tem naquele momento a intolerância à lactose. Você tem a mutação, você vai desenvolver em algum momento, mas não necessariamente naquele momento. Mas a gente já tem disponível, inclusive Recife já tem. Ok, tem muita gente participando também aqui através do nosso WhatsApp, mandando perguntas. Vou repassar algumas dúvidas nesse bloco do programa. Você tem alguma pergunta, pode mandar para a gente, 99209-4819. É o nosso WhatsApp, você acessa, deixa aí sua pergunta e a gente repassa aqui para as nossas convidadas. A pessoa não se identificou, mas fala que a mãe dela tem 78 anos e tem intolerância à lactose. Só em tomar, né, o composto, ela só toma o composto de soja e aveia. E às vezes quando ela faz o consumo do composto de soja e aveia, ela passa mal. Aí ela queria saber quais alimentos que a mãe pode ingerir, porque estou notando que ela está muito fraca. Olha, tem outras opções. Tem o leite de arroz, tem um leite de soja. Ela, possivelmente, ela pode estar apresentando também outros quadros clínicos, já que ela já teve a isenção da lactose e ainda continua com os sintomas. Mas, hoje em dia, existem vários tipos de produtos, inclusive proteínas mesmo, proteínas do arroz. Se ela está querendo ingerir o alimento para tentar ter esse aporte proteico. Proteína de ervilha, proteína do milho. Então, existem várias opções que ela pode estar substituindo. E o mais interessante, né, é que essa mamãe vá até o nutricionista. Sim, isso para avaliar várias coisas, para saber se pode ou não fazer o consumo. Crucial. O que a gente mostrou como possibilidade, né? Isso. É importante Quanto a gente mais falar multidisciplinar o tratamento, melhor. Próxima pergunta, temos aqui a dúvida agora da Diana Almeida, ela tem 56 anos, ela fala o seguinte: quando eu tomo leite, né, de gado, eu sinto, depois que eu faço a ingestão, eu sinto um reboliço dentro da minha barriga. Da disenteria, será que é intolerância à lactose? Esse reboliço que ela descreve aqui, né, após consumir o leite? Muito provavelmente, aquilo que a gente comentou no início do programa. Esse reboliço que o paciente comenta, a gente chama de burburinho. Como você tem uma produção de gás em excesso, aqueles gases, quando se movimentam no intestino, fazem esses barulhinhos. Então, o sintoma é muito sugestivo. Mas a confirmação de se realmente é intolerância à lactose ou alguma outra intolerância alimentar, ela precisa procurar realmente um médico para fazer esse diagnóstico. Bruna Rafaela quer saber o seguinte: vocês médicos consideram a intolerância à lactose como uma doença? É uma doença, sim ou não? Não, não é uma doença, é uma intolerância alimentar. Próxima pergunta, a Jacilene, ela disse o seguinte: de todos os sintomas que foram mostrados, eu já passei por vários, né, da intolerância à lactose, e eles vêm de forma severa, ao ponto de eu ser socorrida com dor intensa abdominal, vômito, diarreia, ela descreve aqui, muita dor no estômago. Fiz todos os exames e suspendi o leite e derivado também da minha alimentação, pois esses sintomas se tornaram insuportáveis. E ela diz que faz o uso do leite zero lactose. Ela não passa mal quando usa esse tipo de leite, então ela deve continuar. É mais ou menos aqui o que ela descreve, que foi importante ela fazer os exames para saber que realmente tinha intolerância e que agora ela mudou a alimentação, evita os derivados do leite, e quando vai tomar o leite é o zero lactose. Para esse nível de doença que ela está, da intolerância que ela está, é importante ela ter realmente uma restrição de lactose mais severa. Então, o que acontece? Como bem explicou o vídeo, né? Os produtos zero lactose, eles contêm enzima lactase dentro deles. Então, faz com que a lactose, não é que eles não tenham lactose, eles têm. Agora, tem a enzima inoculada dentro do produto que faz com que a digestão ela seja facilitada. Então, de fato, ela estender isso ao longo da vida é um risco. Então, não é interessante estar sempre consumindo esses produtos lac-free. Agora, lógico, se porventura ela queira tomar um leite e ela colocar o leite lac-free, tudo bem. Mas o ideal realmente é ela ter essa consciência de quais os alimentos de fato, elas precisam tomar. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se o leite de soja, ele substitui o leite de vaca? Pode substituir, sim ou não? Pode sim, com certeza, principalmente em casos de intolerância. Em relação à aminoacidemia, concentração de proteína, muito se equivale. Inclusive, o leite de soja, entre todos os outros, ele, em relação à proteína e carboidrato, eles são muito parecidos. Porém, existe a palatabilidade, né? Que não se compara, porque é um leite vegetal. Então, isso é algo que as pessoas elas têm uma certa restringência para começar a tomar,
porque é algo muito diferente, o leite de vaca com leite de soja, mas ele com certeza pode ser substituído. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre intolerância à lactose. E a pessoa que possui essa intolerância à lactose, ela deve evitar, como bem falamos aqui no programa, deve evitar o leite e os derivados, além de alimentos feitos a partir do leite. Também é muito importante prestar atenção nos rótulos dos produtos, pois mesmo que aparentemente esses alimentos eles não sejam oriundos do leite, eles podem apresentar o leite como ingrediente na fabricação. Se você tem um grau de intolerância um pouco mais alto, né, mais acentuado, pode ser uma complicação a você, querido telespectador, então fique muito atento. Fique atento também às orientações que vamos repassar a partir de agora. Olha só essa mesa aqui, né, bem diversa, bem recheada. É uma mesa quase típica, né, de um café da manhã, de um apressado, que não tem ali alimentação como prioridade, que isso fique bem claro, que você que está em casa pode sim fazer sua reeducação alimentar. Mas para falar sobre o tema, a gente tem que mostrar, né, esses produtos que são derivados do leite. A gente tem aqui o leite, né, que a gente falou desde o começo do programa, tem o queijo. Por onde a gente começa a explorar essa nossa mesa? Tem gente que consegue fazer a ingestão de uma quantidade dessa de leite e não tem nenhum problema, ou então um sintoma bem brando, bem leve. Mas tem gente que se tomar isso aqui, vai passar o resto do dia com desconforto e com vários problemas. Isso. Os efeitos mais pesados normalmente vêm com a ingesta do leite, né? Então, o leite de vaca, ele tem uma concentração muito maior de lactose. Então, por exemplo, normalmente as pessoas elas consomem um pãozinho com manteiga. A manteiga, ela é mais rica em ácido butírico, que é um tipo de ácido graxo. Então, não tem tanta concentração de lactose. Tem, mas não tão concentrado quanto o leite de vaca. Então, às vezes, ela consome pão com manteiga e não sente tanto desconforto. Mas se consumir o pão, a manteiga e o leite, aí já sente um sintoma mais efetivo. Mais acentuado, né? Mais. Esse problema vai apresentar. Exato. No caso, o queijo, né? O queijo branco ali, o de coalho. Existem vários tipos de queijo. Esse realmente tem uma concentração bem concentrada de lactose, mas a gente tem o leite de vaca, ou a gente tem o leite de cabra, a gente tem outro leite de ovelha, existem outras opções. O queijo coalho, de fato, é uma restrição que é bastante necessária quando a gente tem uma intolerância à lactose, porque ele tem uma concentração bastante alta. Todos os mamíferos, todos os queijos que são oriundos de mamíferos, de vaca, de ovelha, eles têm uma concentração de lactose. Mas é interessante que você primeiro conheça qual é o nível da sua intolerância e se, porventura, você tiver o poder aquisitivo de comprar outros tipos de queijo, é interessante. Porque o queijo coalho, às vezes, é mais barato, mas ele tem uma concentração maior e vai te dar muito mais desconforto do que o leite de cabra ou outros tipos de leite. É muito interessante, né, doutora, saber esse nível de intolerância, porque tem gente que pode comer um pãozinho com queijo no horário da manhã, né, no café da manhã, e passar o dia confortável, né? O organismo dá para segurar, né, aquele pãozinho com queijo, mas se acrescentar mais outra coisa, por menor que seja, aí já tem uma complicação. Assim que o paciente tem o diagnóstico da intolerância à lactose, a gente sempre faz a orientação inicialmente de retirar completamente, pelo menos 4 semanas, e depois a gente começa a ir reintroduzindo devagar. E aí a gente consegue definir junto com o paciente qual é o grau de intolerância dele. Então tem paciente que mesmo tendo intolerância à lactose, chega de manhã cedo no café da manhã e ele consegue comer uma tapioca com um pedacinho de queijo coalho, e isso é o único consumo que ele vai ter ao longo do dia, e se ele fica assintomático ao longo do dia, ele não precisa deixar de comer. Não, eu prefiro comer um iogurte. Então, você come um iogurte no café da manhã e procura não comer ao longo do dia. Então, com o passar do tempo, o paciente vai se adaptando e ele vai descobrindo qual é o grau dele de intolerância à lactose. Porque o meu grau de intolerância à lactose não é igual ao do outro paciente. E não tem necessidade da gente dizer ao doente que ele vai ficar o resto da vida dele sem consumir lactose nenhuma. Porque realmente fica uma dieta bem restritiva. Aí na dúvida também, né? Tem aquela dúvida, será que o biscoito recheado tem leite na composição? Será que pode ser prejudicial à pessoa que tem essa intolerância? Só vou saber disso
se eu ler o rótulo. É muito Exatamente. importante, a gente ainda não tem muito esse hábito. A maioria dos produtos industrializados, porque sim, isso aqui é um produto ultraprocessado, eles têm frações de lactose. Eles têm a fração do leite de vaca. Então, principalmente se tem uma consistência, algo que é bem interessante se avaliar é a consistência do alimento. Se você perceber, embora tenha essa casquinha, né, do início, mas no meio tem a gordura. Então, realmente, essa gordura, para ter essa consistência, ela vai precisar de frações de leite. Então, aí realmente tem a lactose, então é melhor evitar. Uma coisa importante é que, assim, se a gente for ver, as pessoas não têm o costume de ler o rótulo realmente, mas mesmo que a gente diga aos pacientes, eles só vão encontrar no rótulo dizendo se tem lactose ou não. Já tem uma portaria do Ministério da Saúde, que foi de 2017, que diz que é obrigatório que todas as embalagens tenham escrito quanto possui de lactose em cada alimento. Mas isso ainda não está em desenvolvimento completamente e todas as indústrias precisam se adequar a essa nova portaria agora em 2019. E eu acho que com isso vai facilitar muito para o paciente, porque não só ele vai saber que tem lactose, mas ele vai conseguir identificar qual alimento tem uma quantidade maior de lactose do que o outro e fica mais fácil para ele aprender a se alimentar. Pode até ser salgado, mas pode ter leite, como o exemplo do pão. Da manteiga, que interessante que a gente mostrou aqui, essa é um pouquinho amarelinha, né? Mas tem umas mais claras, outras mais escuras. Isso quer dizer que tem mais ou menos leite ou não necessariamente? Não, isso aí quer dizer a constituição do ácido graxo. Quanto mais saturado e trans, principalmente o trans, que é o ácido graxo que é industrializado, que é feito nas indústrias, ele fica mais esbranquiçada. Inclusive, tem até um testezinho que a gente fala para identificar se é manteiga de verdade ou se é margarina. Então, se ficar sólida a temperatura ambiente, significa dizer que é saturado, porque o saturado ele tem essa característica, consistência sólida. Se ficar pastoso, significa dizer que é um ácido graxo que é insaturado. Então, isso reflete a constituição do ácido graxo. Mas, com certeza, se for oriundo de leite de vaca, ele vai ter a concentração de lactose. Essa questão de ser branco ou não, não entra. Quem está em casa pensando no café da manhã, mas Maiara, eu gosto muito do iogurte natural. Eu vou ter que tirar da minha alimentação esse iogurte natural, sim ou não? Rapaz, existem várias opções. Hoje, graças a Deus, nós somos agraciados por uma grande amplitude de opções de iogurte natural. E, em prioridade, como a doutora falou, 4 semanas sem iogurte natural, esse leite de vaca, é crucial. Porém, você pode substituir por outros iogurtes que na indústria você já tem, no mercado já tem vários iogurtes que são lac-free. Pode ser uma outra opção. Aí, para sobremesa, não resisto ali um leite condensado. Pode ser até puro na bolacha. E aí? É complicação na certa para quem tem essa intolerância? Além da concentração, né, de carboidrato, porque nada mais a lactose é um carboidrato, né? Então, o leite condensado, que é justamente a condensação do leite, é a concentração do carboidrato. E aí é que tem lactose mesmo. Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose, nem sonho, assim, isso aí realmente, se ela realmente tiver uma intolerância braba, ela não pode consumir. É algo que... Normalmente, o leite condensado, creme de leite chantilly, eles têm são os 3 aí da frente, eles têm uma quantidade muito maior de lactose do que um copo de leite. Porque é mais concentrado? Não, tem uma quantidade maior de lactose. Aquilo que a gente está falando. Cada alimento tem uma quantidade X de lactose. Uns têm mais e outros têm menos. E o paciente consegue perceber isso, justamente quando ele diz, eu tomo um pouquinho de leite com um sucrilho, com cereal e fico bem, porque ele tomou um pouco de leite. Mas quando eu como uma sobremesa que tem creme de leite, ou que tem leite condensado, um brigadeiro, um bolo, eu vejo que o meu sintoma é muito mais intenso, porque esses produtos têm uma concentração maior. Então, quando começar a portaria a funcionar e começar a gente saber exatamente quanto tem de lactose em cada um desses alimentos, vai ficar mais fácil para o paciente entender por que quando ele come esses 3, ele tem muito mais sintoma do que um copo de leite ou um copo de iogurte. Exato. Então, da lista, né, os primeiros que levam corte ali, são esses 3, leite certeza. Condensado, creme de leite. Com certeza. Exatamente. E o chantilly. Mas, para os pacientes não ficarem tristes, graças a Deus que a gente tem no mercado as 3 versões sem lactose, que são os produtos que os pacientes podem e devem começar a consumir quando eles tiverem o diagnóstico. Consumir com moderação, né? Porque eu acho que o consumo excessivo pode trazer outra complicação. certeza, o ganho de peso, concentração de a glicose, obesidade. exatamente. Com certeza. Quanto mais doce, né, a concentração de glicose. Sem dúvida. Aí vai complicar a situação desse paciente. Então, para você que está em casa, muita atenção aí no consumo desses alimentos.
ler sempre o rótulo faz muito bem, né? Sim, principalmente esses que não são tão adocicados e a gente acha, às vezes até um produto, por exemplo, salame, que tem frações de leite, então é interessante sempre ter essa leitura de rótulo mesmo, porque nem sempre o que tem cara branquinho é porque tem a lactose, às vezes o outro alimento tem também. Tem gente, né, que tem o privilégio de consumir no bolo, com um pouquinho de recheio, não tem nenhum problema? Aí vai depender do grau, né? exatamente. A gente volta para aquele estágio inicial. Como é preparado o alimento. Mas de uma maneira geral, assim, eu costumo dizer no consultório assim, uma coisa é o paciente de manhã cedo no café da manhã tomar um copo de leite. Então a gente sabe que em 100 ml de leite, leites animais, a gente tem aí em torno de 4,2 gramas de lactose. Certo? Só que se eu vou fazer um bolo, eu vou usar esses mesmos 100 ml para um bolo inteiro. Então, quando eu vou comer uma fatia de bolo, logicamente que a quantidade de lactose que eu estou comendo ali é muito menor se comparado com um copo de leite que eu tomei de manhã cedo. Mas voltando naquilo, cada paciente vai conseguir identificar o seu grau de intolerância. Então, tem paciente que mesmo tendo intolerância à lactose, ele come uma fatiazinha de bolo e ele não sente desconforto nenhum, pode continuar comendo. Temos aqui participações, o Marcos Alexandre de Pau Amarelo em Paulista quer participar, viu aqui essa mesa e ele quer saber mais uma vez sobre a diferença, né? Se os sintomas da intolerância à lactose, eles são iguais ao do alergia à caseína, sim ou não? Não, a alergia é bastante importante ficar claro que é uma resposta imunológica. Então, pode ser a todos os sintomas possíveis e imagináveis. Então, dermatite, queda de cabelo, fechamento de glote, pode ser qualquer tipo de sintoma sistêmico, né? E a intolerância não. A intolerância, os sintomas, eles se fixam apenas na região abdominal. Então, são desconfortos gastrointestinais, formação de gases excessivo, até erupção mesmo, o arroto frequente, formação de gases. Então, isso é muito mais específico. Por isso que fica muito mais fácil você identificar quando é uma alergia e quando é intolerância. Então, a gente com essa explicação, a gente conclui que a alergia é um quadro mais acentuado, mais perigoso, que pode levar a óbito? Com certeza. A intolerância à lactose não é uma doença, é uma intolerância alimentar. A alergia à proteína do leite de vaca, que é a caseína, é realmente uma doença com potencial de gravidade e potencial de ser letal, de poder levar a óbito. Ok, vamos a mais participações. Tem muita gente interagindo aqui também através do nosso WhatsApp. Maria, ela mora no bairro de Prazeres. Ela gostaria de saber a respeito do leite de cabra. Para quem tem intolerância, esse é o mais recomendado, o leite de cabra? Como eu já tinha falado, leite, independente de onde for, se for de mamífero, de ovelha, de cabra, ele vai ter um percentual de lactose sim. Então, dependendo do nível da intolerância à lactose, não seria interessante o consumo de leite de cabra. Seria interessante o consumo de leites vegetais. E aí existem inúmeros, né? O de soja, o leite de arroz, que também é bastante palatável, que dependendo do tipo de preparação, substitui tranquilamente o leite de vaca. Então, o ideal é a troca do leite para o leite vegetal e não para um leite de origem animal. Próxima pergunta da Midian. Ela disse que levou um certo tempo, né, colocando ali leite no café, pela manhã, também à noite, próximo do horário de dormir. E todos os dias ela comia queijo coalho. Hoje, ela disse que se comer queijo coalho à noite, principalmente, né, e próximo do horário de dormir, ela acorda toda vez durante a madrugada para ir ao banheiro e ela acorda cheia de cólicas e gases também. O que eu devo fazer para melhorar? Acho que ela está nesse horário, ela já identificou algo muito importante, né? Ela fez a identificação de qual alimento e o horário do consumo. Trocar pelo queijo de tofu, que também é uma boa opção. O queijo coalho, ele tem uma concentração realmente bastante densa de lactose. Então, fazer a troca ou a isenção mesmo no consumo. E refletir também, né? Será que vale a pena expor o organismo a isso? Ela já sabe o alimento que traz essa complicação? Isso é muito frequente, né? O paciente sabe que ele consome aquele alimento, ele sabe que ele fica desconfortável, mas ele precisa chegar no médico para o médico dizer a ele o que está precisando para você entender que você tem que deixar de consumir aquele alimento. Porque não está valendo a pena, você está comendo e está se sentindo mal o resto do dia inteiro. Então é melhor não consumir e procurar trocar por um outro alimento que você sabe que fica confortável, e aí entra o papel da nutricionista para fazer uma orientação e uma abrangência de um cardápio para não ficar tão monótono, de outras possibilidades e outras alternativas. E vale a pena salientar que a nossa cultura ela é muito voltada para o consumo do leite.
Mas, na verdade, não precisa, para você ter uma dieta variada, você ter o consumo do leite todos os dias. Então, só lembrando, assim, de 2 grupos alimentares. Temos os cereais, os tubérculos, temos as proteínas. Então, só aí você já tem uma gama imensa de alimentos. Então, essa questão do leite, do queijo de manhã e do leite de manhã é muito cultural. Ali, né? Pãozinho, exatamente. Queijo, você pode tapioca. substituir pelo inhame, pelo ovo, pela carne, macaxeira, batata doce, batatinha com. Existem vários tipos de produtos. A tapioca, a paciente fica com fome, não. Então é descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Acho que isso é o Leite segredo para muita volta. coisa, né? Até para quem tem intolerância à lactose. Com certeza. Queijo coalho, né? Tão querido por nós pernambucanos. Tenta fracionar o consumo para ver se funciona, se dá uma menor intensidade aí nesses sintomas, Existem né? outros saborosos também. O meia cura, Mas não que ele é são- mais curado e tem uma concentração, agora E o realmente. bolso, né? O Poder bolso será que vai... aquisitivo é Do um mesmo pouco maior. jeito que a gente comentou que os outros alimentos, a gente tem todas as versões sem lactose, a gente também tem no mercado vários queijos. Queijo O queijo sem lactose, prato, o é. queijo mussarela, o queijo requeijão, o queijo cottage. A gente tem todas essas versões sem lactose. Não é que eles não têm lactose, é aquilo que a gente já comentou. Eles são feitos com leite com lactose, mas adicionado a lactase, que é a enzima. Então, o paciente pode consumir esses produtos. Agora, logicamente, como você falou, investimento mais alto. o valor desses produtos costuma ser um valor maior do que os produtos normais, né, com lactose. Aí vai depender do bolso de cada paciente e do quanto ele tem acesso a esse tipo de alimento para consumir. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o tema. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Preste muita atenção às vagas que vamos mostrar a partir de agora. Temos várias oportunidades de emprego, olha só. 2 vagas para assistente de vendas, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.164 é o salário. 2 vagas para assistente de vendas. Vamos a mais vagas de emprego, olha só. Agora a gente confere 3 vagas para auxiliar administrativo, 3 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.318 é o salário, 3 vagas para auxiliar administrativo. Vamos a mais vagas de emprego, 1 vaga para copeiro de hospital, 1 oportunidade, copeiro de hospital. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.098 é o salário, 1 vaga para copeiro de hospital. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, te desejo boa sorte. Você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue para falar um pouco mais sobre intolerância à lactose. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp, através também do telefone. A Paula, Paula que mora em Olinda, tem 59 anos. Ela ligou para a gente, Paula Francinetti, e deixou a seguinte pergunta. Ela quer saber o seguinte: por que perdemos enzima, essa enzima, lactase? Existe alguma maneira também de recuperar essa enzima através de alimentos? Existe também alguma manteiga isenta de lactose? É a pergunta da Paula, que mora em Olinda. Foram várias perguntas. Será que perdemos essas enzimas? Por que perdemos? Existe alguma maneira de recuperar? Na intolerância à lactose primária, tá, você vai ter a perda gradual. Alguns pacientes mais rápido e outros mais lento, mas a perda vai acontecer. Na intolerância à lactose secundária, como a gente já tinha comentado anteriormente, você tem uma perda temporária,
né, autolimitada e depois você volta a produzir normalmente. Então, você fica só temporariamente intolerante à lactose. Ela queria saber se tem alguns alimentos que podem agir, né, e potencializar essa enzima, sim ou não? Alguns alimentos que podem substituir também essa enzima? Acredito que não, né? Enzimas digestivas, elas são únicas. Então, nenhum alimento ele consegue fazer o mesmo potencial que a enzima digestiva de digestão consegue. Então, só tomando mesmo, adquirindo o sachê ou então comprimido com a enzima lactase. E quem é que faz a recomendação, né, desse sachê, desse comprimido? As O duas médico? Tem que ter instâncias. prescrição médica para isso? A prescrição médica não necessariamente, porque você pode comprar por demanda espontânea na farmácia. Mas você precisa ter orientação de algum profissional. Porque assim, como eu vou tomar? De que forma eu vou tomar? Não adianta eu chegar na farmácia e comprar se eu não for bem orientado. Às vezes o paciente toma até de forma errada, equivocada e termina não fazendo efeito. Pode ser um gastro, pode ser um clínico, pode ser um médico ou pode ser um nutricionista. Agora precisa ter a orientação de alguém capacitado. Para saber o momento exato de tomar. Exatamente. Sempre que vai ter contato, né, com o lácteo, ele toma antes, toma no mesmo horário? Como é que O funciona? paciente que tem intolerância à lactose, eventualmente ele vai ter situações onde ele vai consumir lactose. Né? Ou ele vai a uma festa, ou ele saiu com a família para comer uma pizza, ou ele está com vontade realmente de consumir algum produto. Então, sempre que ele for consumir qualquer produto lácteo, no momento daquela refeição, ele deve tomar a enzima lactase. Naquele momento, imediatamente antes, 10 minutinhos antes, enquanto você pedir o prato e está aguardando o prato chegar, você faz o comprimido da lactase e come o alimento com lactose. Essa é a orientação que a gente faz. Agora, lembrando que, às vezes o paciente toma um comprimido desse de manhã no café da manhã, porque ele consumiu no café da manhã. Quando chega na hora do almoço, ele vai consumir de novo lactose. Aquela lactase que ele usou de manhã cedo já foi esgotada. Então, a cada ingesta láctea, ele tem que fazer a lactase. Lembrando que aquela lactase que ele consumiu, a gente acredita que em até 2 horas ela está funcionando. Então, naquela refeição, eu só tomo um comprimido e se for em outro momento do dia, eu tenho que repetir novamente o comprimido. E a última pergunta da Paula, ela queria saber se existe alguma manteiga isenta de lactose. Existe. Hoje na indústria a gente já tem as lax free, né, que são os alimentos que são isentos de lactose. Na verdade, não isento de lactose, mas que tem enzima lactase na sua produção. Então, sim, já existe. Temos perguntas agora através do nosso WhatsApp. Micaela, que mora em Ponte dos Carvalhos, no Cabo, ela pergunta o seguinte. Ela diz que tem um filho de 2 anos de idade e ao nascer ele tinha fortes dores abdominais e as fezes saíam até sangue. Ele tem intolerância e toma leite, né, 0 lactose, mas sofre com muita prisão de ventre e as fezes sempre saem muito consistentes. Qual tipo de intolerância ele teria? É pouco provável que essa criança tenha intolerância à lactose. Né? Primeiro que nessa faixa de idade, aos 2 anos de idade, é pouquíssimo provável que seja. É mais provável que seja alergia à proteína do leite de vaca. Né? A gente tem dor abdominal, a gente tem diarreia, a gente tem sangramento. E uma vez feito esse diagnóstico, o paciente não pode consumir, em hipótese alguma, nenhum alimento que tenha a proteína do leite de vaca. Na intolerância à lactose, como a gente já colocou anteriormente, não é uma doença. O doente não vai ter sangramento, ele não vai ter uma exacerbação tão grande dos sintomas como essa que foi descrita por essa criança. Então, a sugestão é retornar ao pediatra ou mesmo procurar um gastropediatra para realmente definir o diagnóstico dessa criança. Inclusive, existem fórmulas infantis que são específicas para essas crianças que têm a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a caseína. Então, ela pode pedir um pediatra. Tem aqui a pergunta agora da Sueline, de Casa Amarela. Ela queria saber o seguinte. Faz mal tomar café com leite todos os dias? Ela faz esse consumo de manhã e também à noite. E ela disse que ouviu falar, né? Falaram para ela que tomando café com leite, o leite ele corta a cafeína do café? Não. Será que é verdade? De forma alguma. Não existe nada na evidência científica que comprove isso, não. Outra participação, a pessoa não se identificou, disse que fez o exame de lactose e não deu nada, mas eu tenho um desconforto quando eu tomo muito leite. Pode ser intolerância? Pode. A gente tem um percentual de pacientes que quando fazem o teste de tolerância para lactose,
O teste, na interpretação, ele é um teste normal, mas o paciente apresentou sintomas durante a realização do exame. Então, nessas situações, a gente explica para o paciente. E também porque o que acontece? A produção da lactase, ela não é uniforme. Então, ao longo do dia ou ao longo dos dias da semana, eu posso ter um determinado dia onde eu consegui, naquele dia, ter uma produção normal da lactase naquele dia e o meu teste foi normal. Então, um teste normal não exclui completamente o diagnóstico. A gente tem que colocar esse exame no contexto do paciente e, normalmente, no consultório, eu faço a sugestão da gente retirar a lactose durante 4 semanas e, se o paciente retorna bem melhor, não tem evidência nenhuma de que ele não tenha. Ele tem o diagnóstico mesmo tendo o exame normal. Outra participação, Vânia, que mora em Garaçu. Vânia quer saber o seguinte, ela disse que não pode tomar leite nem comer queijo, pois ela passa muito mal, chega até a desmaiar. Isso pode ser intolerância à lactose? E ela fala que isso acontece por conta da gordura do leite ou açúcar. Vânia, que mora em Garaçu. Pouco provável que seja pela gordura, uma vez que com certeza ela deve ter outros consumos de outros alimentos, até a própria carne mesmo, que tem gordura e ela não sinta nada. Então, gordura não é, pode ser realmente ou alergia, de fato, à proteína, à caseína, porque os alimentos que ela consome são riquíssimos em proteína e são oriundos do leite de vaca, ou ela pode ter uma intolerância à lactose, mas de maneira bem forte. Então, é interessante investigar. Jarbas, que mora em Olinda, ligou para a gente e falou o seguinte, a esposa dele tem 64 anos e consome muito queijo ricota. Esse tipo de queijo, consumido várias vezes por dia, pode causar intolerância à lactose? Veja, não é que o produto consumido causa intolerância à lactose. Quem tiver que desenvolver intolerância à lactose vai desenvolver, porque isso é geneticamente determinado naquele paciente. Agora, se eu tenho um paciente que consumia X de lactose e resolveu fazer uma dieta e agora ele está consumindo o dobro da lactose que ele consumia, na verdade ele vai se tornar mais sintomático. Não é que o alimento levou a isso, apenas ele está tendo um consumo a mais do que antes ele conseguia tolerar. E com relação ao queijo ricota, é interessante falar que o queijo, a única diferença dele é porque ele é feito do soro do leite da vaca. Então, ele tem um pouco menos de sódio, ele é mais indicado para pacientes que têm essa restrição, né, de sódio, mas ele também tem lactose igual, ele é feito do leite de vaca. A única diferença é essa. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte, sempre que tomo o leite, né, ou então iogurte ou achocolatados, eu passo o dia todo liberando gases. Isso quer dizer que tem intolerância à lactose? Possivelmente. É provável que ela tenha. Ela precisa procurar um médico para definir o diagnóstico, mas é bem provável. Ela pode fazer o teste clínico funciona. Se ela já identificou, para de consumir temporariamente durante 4 semanas. Se os sintomas desaparecerem, evidências de que ela tem intolerância à lactose. Nesse caso que ela libera, né, esses gases, ela não tem um inchaço, né, aquela distensão abdominal. Isso. Mas é um sintoma característico. A flatulência é um dos sintomas. O paciente pode ficar empachado, ele pode ficar rotando, que é a eructação, ou ele pode ficar eliminando flatos. Todas essas situações estão mostrando a gente que está havendo uma produção em excesso de gases. E os sintomas podem ser de várias formas. E quando ele não libera esses gases, aí ele né? distende o abdômen. Distende, mas pode trazer alguma complicação? Porque circula aí na internet, né, a informação de que um jovem, por prender demais esses gases, né, ele teve a complicação e chegou a óbito. Tem alguma verdade nisso ou é mais uma fake news? Não tem uma relação de prender esses gases, né? Não tem relação nenhuma. Por mais distensão abdominal que um paciente tenha, tá certo? Mesmo que a distensão seja grande, dificilmente ele vai ter uma grande complicação por conta disso. Não tem nenhum caso na literatura descrito em relação a isso, mas se a gente fosse para uma situação bem extrema e houvesse uma perfuração do intestino, também não seria uma situação clínica que levaria um paciente a óbito de forma tão súbita como está sendo descrito na internet. Com certeza, com então, certeza. não tem nenhuma comprovação dessa informação. Então, para que as pessoas fiquem mais tranquilas aí. Outra pergunta agora da Ana, que tem 53 anos, mora no Pina. A Ana fala que ao comer batata doce, uva passa, cará, leite e alimentos com muito carboidrato, milho, pepino também, feijão, a barriga dela fica muito grande. Ela descreve aqui como se estivesse grávida.
Como posso saber se se trata de alguma síndrome, né? Síndrome do intestino irritável, outro tipo de síndrome? Só fazendo exame, né? Que ela pode chegar a essa Exatamente. E conclusão. existem outros tipos de doença que possa vir ser característico desse tipo de desconforto. Então, ela pode ter alergia a glúten, ela pode ter a gliadina, né? Pode ter os carboidratos fermentáveis, que são os alimentos que ela relatou, pode também estar causando essa distensão. Então, isso aí é uma intolerância a FODMAPs, a esses carboidratos fermentáveis, e não a lactose. Na verdade, a intolerância à lactose é de todas as intolerâncias alimentares a mais comum, mas não é a única. Então, o doente pode ter intolerância à lactose e também a outros alimentos. Nessas outras categorias de alimentos entram justamente os carboidratos complexos, que são a maioria desses alimentos que ela descreveu. Feijão, batata doces, alguns cereais, algumas frutas. Então, o paciente pode ter também essas outras, como pode ter intolerância ao glúten ou mesmo doença celíaca. Então, tem uma gama grande de diagnósticos onde ela precisa de um médico para orientar o diagnóstico correto dessa paciente. A distensão é muito grande, né? Ela fala que ela chega a comparar essa distensão com uma gravidez, então chega. deve ser Os bem pacientes às vezes trazem para o consultório fotos mostrando ao longo do dia o quanto o abdômen fica distendido. Temos aqui outra participação agora da Cida. Cida, que tem 54 anos, diz que tem 46 quilos e ela sente gases todos os dias. Se consumir alimentos ricos em carboidratos e leite, né? Ela queria saber se o uso de probióticos manipulados esse uso poderia resolver o problema que ela tem. Ela disse que já tomou 32 azitromicina, eu acho que é esse o nome da medicação. Os manipulados probióticos poderiam resolver isso? Poderiam resolver? Veja, se o paciente tem uma intolerância alimentar, não vai ser o uso do probiótico que vai resolver o problema do paciente. Se ele tem uma intolerância alimentar, a orientação é retirar aquele alimento da dieta. O probiótico ele entra no momento para melhorar a flora intestinal do paciente, mas ele não é utilizado como tratamento único de uma intolerância alimentar. Não faz sentido nenhum eu ficar consumindo lactose e tomando probiótico. Não vai dar certo. O probiótico, a única coisa que ele vai fazer é recolonizar a microbiota intestinal com bactérias benéficas. Então, vai melhorar a permeabilidade intestinal, a integridade intestinal, vai fazer com que o indivíduo ele tenha um intestino mais saudável. Mas cura desse tipo de sintoma, não. Temos outra participação, também chegou por telefone. O Paulo Francisco ligou para a gente, deixou uma pergunta, ele que mora em Abreu e Lima, tem 35 anos, ele pergunta o seguinte: em termos de nutrientes, gostaria de saber a diferença do leite em pó para o leite de vaca, o líquido que a gente compra no supermercado. Tem diferença em relação a nutrientes? Não tem. Não tem. A diferença é que o leite em pó ele é liofilizado. Então, ele passa por um processo para estar ali, bonitinho, na caixa, apenas. E o leite, que é o líquido, ele não tem nenhuma diferença em constituição nutricional. Apenas ele é líquido, extraído, o HT ali, encaixotado. E o que não é industrializado, né? Que é retirado diretamente da vaca, do animal, é mais saudável? É mais puro? E é o mais indicado e pode trazer menos consequências em relação à intolerância? Depende. Aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Não se recomenda o consumo do leite de vaca diretamente extraído. Né? Até porque a gente vai ter contaminação e aí você vai ter um outro problema. Você vai ter um leite contaminado. Né? Então, isso hoje está completamente fora da gente imaginar que a gente possa consumir esse tipo de leite. Agora, um leite in natura, não processado, logicamente ele é muito mais saudável, ele vai ter muito menos conservantes e logicamente que ele é muito mais saudável. Mas em termos de lactose não muda em nada, a quantidade de lactose vai ser a mesma, independente. Em relação à intolerância, não muda em nada. Outra pergunta: meu filho tem 3 anos, ele fica muito vermelho quando toma leite. O que é que pode ser? Aí aquilo que a gente falou do início, se ele fica vermelho, ele tem uma reação sistêmica. Então, ele pode ter alergia à proteína do leite de vaca. Que aí ele precisa procurar um pediatra, conversar com o pediatra, que vai dar sequência à investigação. Agora eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Vamos conferir a partir deste momento o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa. A pergunta foi a seguinte: você possui sintomas de intolerância à lactose? Das pessoas que ligaram e participaram, 41% responderam que sim. E 59% disseram que não. Que bom, né? Que a maioria não tem nenhum sintoma aí da intolerância à lactose.
Queria agradecer bastante aqui as nossas convidadas, Obrigada dizer a que foi um vocês. prazer. Maiara Guimarães, nutricionista, ela é mestre em nutrição. Maiara, muito obrigado pela participação. O Obrigada espaço a fica vocês. aberto para o último recado agora. Fica à vontade. Certo. Não, agradeço demais pelo convite, foi um prazer passar amanhã aqui com vocês. Saliento a importância, né, do acompanhamento nutricional para esses tipos de caso, que é realmente importante ter uma nutricionista para tentar fazer com que esse equilíbrio nutricional e possivelmente a sua qualidade de vida ela seja melhorada. E, além de tudo, ter um diagnóstico realmente de um profissional capacitado, que isso faz toda a diferença. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Daniela Kinert, ela que é gastroenterologista da Digeste. Muito obrigado, doutora. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada por poder ter passado a manhã aqui com todo mundo, esclarecendo sobre esse assunto, um assunto tão palpitante que a gente tem visto no dia a dia com grande frequência, né? E se a gente pudesse deixar um recado é justamente isso. Se você se sente desconfortável, se você desconfia de poder ter intolerância à lactose, você já pode inicialmente em casa já começar a reduzir o consumo da lactose, mas de preferência procurar um médico para dar continuidade e realmente definir um diagnóstico para ter uma orientação da forma mais correta. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!